Hoje nós vamos ter a segunda aula de emergência, dos 3 temas, 2 muito comuns em concurso, choque e queimadura. Para quem vai fazer aí, basicamente, qualquer prova, IBSER, Ministério da Saúde, Unirio, concursos que estão aí previstos, bancas militares, sempre cai. Então, a base do material, Tratado de Enfermagem Médica e Cirúrgica, Brunner e Sudart, Patrícia Potter, e alguns outros livros que ao longo da apresentação a gente vai falando. E o terceiro tema, que é intoxicação, é aquele tema que é eventual. Não aparece sempre, mas quando aparece, geralmente perguntam sempre as mesmas coisas. Então a gente vai estar abordando. Bom, vamos começar em relação a choque. Uma expressão, uma palavra-chave é essa aqui, hipoperfusão de tecido. Toda vez que você fala que o paciente está chocando, o que está sendo dito é que os tecidos não estão recebendo sangue com oxigênio e nutrientes suficientes para manter o seu metabolismo. E no momento que o organismo está passando uma hipoperfusão, ele abre 3 respostas. Tá? Ele abre uma resposta simpática, descarrega adrenalina para aumentar a pressão arterial e fazer com que esse oxigênio chegue nos tecidos. A hipoperfusão gera uma resposta metabólica, o organismo vai trabalhar em ciclo de hipermetabolismo para tentar conseguir nutrientes. E uma resposta inflamatória também é ativada, prostaglandinas são liberadas para trazer mediadores químicos que podem tentar ajudar a resolver o problema do tecido. Então essas 3 respostas são respostas diretas que geralmente têm o objetivo de melhorar o quadro, mas acabam também prejudicando. Bem, um ponto importante é que dentro do sistema circulatório tem 3 variáveis que podem ser, na verdade, são 3 variáveis que, se modificadas, podem trazer problema em relação ao choque. O volume de sangue, quando você tem perda de volume, você pode chocar. A bomba cardíaca, quando você tem falência de bomba, você pode chocar. E a vasculatura, quando você perde a capacidade de regular a vasculatura, você pode chocar. Basicamente, quando a gente fala de volume de sangue, bomba cardíaca e vasculatura vai estar dentro de um choque chamado neurogênico, bomba cardíaca vai estar dentro de um choque chamado cardiogênico, e volume de sangue pode ser alterado por outros tipos de choque, como o hipovolêmico, que é o principal, e o séptico, tá? E o anafilático, que alteram o volume de sangue. Bem, eu estou aqui com na verdade, 2 fórmulas que são importantes para que a gente possa entender uma parte que eu vou falar e que geralmente é problema para o enfermeiro. No penúltimo concurso da UFRJ para enfermeiro 2016, eles fizeram uma pergunta sobre aminas vasoativas. E foi uma pergunta considerada pelos candidatos difícil, porque ele colocava dobutamina é uma amina que atua em receptor alfa, noradrenalina é uma amina que atua em receptor beta, e falou receptor, falou droga vasoativa, isso gera problema. Então, na verdade, para a gente entender um pouco de amina vasoativa, a gente tem aqui 2 fórmulas que vocês precisam entender. Elas estão na apostila, mas aqui eu vou tratar de uma forma mais didática, tá? E mais à frente eu vou voltar a ela. A pressão arterial, ela tem uma fórmula simples, que é o débito cardíaco vezes a resistência periférica. E aí a gente tem que entender o seguinte: vaso sanguíneo. Se o vaso se o vaso fizer constricção, ou seja, vasoconstricção, se ele diminui o calibre, a pressão aqui dentro aumenta. Se ele dilata e abre o seu diâmetro, a pressão aqui diminui. Então é simples. Resistência periférica é o diâmetro das arteríolas. Se ocorre vasodilatação, a pressão vai cair. Se ocorre vasoconstricção, a pressão aumenta. Então, de cara, se uma droga é vasoconstrictora, ela vai atuar na periferia, fazendo com que os vasos diminuam o seu calibre, vasoconstrictor, e isso faz elevar a pressão arterial. Se uma droga é vasodilatadora, ela gera
aumento do diâmetro do vaso e diminuição de pressão arterial. Vou dar 2 exemplos. Noradrenalina é vasoconstrictora. Em CTI, paciente hemodinamicamente estável, ele vai entrar com nora para poder melhorar a pressão arterial. Observa que quando eu falo hemodinamicamente estável, não é que ele não tenha problema, mas o problema dele pode ser regulado apenas com a regulação da pressão arterial. Então você tem ali uma droga que vai vir aqui na periferia e vai fazer vasoconstricção. Ao fazer vasoconstricção, como isso aqui é uma fórmula, né, é resistência vezes débito, se eu aumento aqui, eu aumento o resultado final, eu aumento a pressão arterial. Então a noradrenalina é vasoconstrictora. Por outro lado, na angina, a gente usa nitrato, né, nitroglicerina. E a nitroglicerina é uma droga vasodilatadora periférica, assim como a morfina é vasodilatadora periférica. Então, por que a morfina é a droga do infarto, por exemplo? Porque ela, além de ser um analgésico potente, ela vasodilata a periferia. Ao vasodilatar a periferia, o que ela faz? Diminui a pressão arterial e diminui o trabalho cardíaco, no momento que o músculo está precisando trabalhar menos porque ele está sofrendo. Então, a ideia de vocês entenderem a fórmula é conseguir raciocinar na hora da prova, numa afirmativa do tipo: a noradrenalina é uma droga vasoconstrictora e por isso aumenta a pressão arterial. Tem banca que pergunta direto a fórmula. Pressão arterial. EBSE é uma das bancas que já tem no seu escopo de questões a pergunta direta: qual é a fórmula de cálculo de pressão arterial? Porque a banca entende que o enfermeiro precisa conhecer a fórmula. Tá? Então, dentro da ideia da resistência periférica, o raciocínio é esse: vasoconstricção aumenta a pressão, vasodilatação diminui a pressão. Tá? Agora, em relação ao débito cardíaco, o problema do débito cardíaco, por definição, isso aqui eu trabalho com vocês na aula 1 de CTI, cardiologia. A gente volta a falar dessa parte. A gente já deu cardiologia para vocês, mas vamos relembrar. Débito cardíaco. Qual é a fórmula? Volume sistólico vezes frequência. Por definição, o que é o débito? Volume de sangue injetado por minuto pelos ventrículos, tanto direito quanto esquerdo. Então, quanto de volume de sangue foi bombeado pelo ventrículo ao longo de um minuto? Como é que é a fórmula? Volume sistólico vezes frequência cardíaca. Tá? O problema é que o volume sistólico tem 3 variáveis. E aqui está o problema que geralmente gera algum tipo de desconforto na hora da prova. Porque o volume sistólico é pré-carga, pós-carga e contratilidade. Lembra o que é pré-carga? Sim ou não? Vamos relembrar. Olha aqui. Coração bombeando. A diástole é o momento do relaxamento. No momento que eu tenho a diástole, ocorre o estiramento da fibra. Para ele abrir a câmara, para entrar sangue, vamos falar só de ventrículo aqui. Nesse momento, ocorre o estiramento da fibra. E ao estirar a fibra, mais espaço vai ter para encher mais. Então, repara, diástole é o momento que ocorre o estiramento das fibras. E aí, quanto maior for esse estiramento, mais sangue vai entrar. Quanto menor for o estiramento, menos sangue vai entrar. Então, é assim, ó, diástole, relaxou. Sístole, contraiu. Diástole, relaxou. Sístole, contraiu. Nesse momento da diástole, o que vai determinar o quanto de sangue vai ter aqui dentro é o quanto vai estirar. Se estirar pouco, entra pouco sangue. Se estirar muito, entra muito sangue. Dá para entender isso? O nome disso é pré-carga. Por definição, pré-carga é o grau de estiramento da fibra muscular no final da diástole. E aí entenda, quando um paciente tem, por exemplo, um choque e está em hipovolemia, o músculo não pode perder muito tempo, porque ele precisa bombear mais rápido, porque está perdendo sangue. Ele não pode perder muito tempo fazendo um grande estiramento. Então, ele diminui a pré-carga para otimizar na frequência, ou seja, a quantidade de vezes que ele vai bombear. Então, o músculo cardíaco vai ajustando esse movimento em relação ao volume de sangue circulante. E isso determina o débito cardíaco. Pré-carga é uma das variáveis. Então, associa sempre pré-carga a estiramento.
Se associar, não vai esquecer, porque aí quando fala assim, a droga aumentou a pré-carga. Se aumentou a pré-carga, aumentou o estiramento. Se aumentou o estiramento, eu tenho mais sangue aqui dentro, o volume vai ser maior. Se diminuiu a pré-carga, diminuiu o estiramento. Se diminuiu o estiramento, o volume é menor. Porque como é que isso cai em prova, gente? Isso vai cair em prova assim. A banca vai botar uma frase dizendo que a droga aumenta a pré-carga e diminui o trabalho cardíaco. Ou se ele falar em aumenta a pré-carga, ele estirou bastante. Se ele estirou bastante, eu tenho mais sangue dentro da câmara. Se eu tenho mais sangue dentro da câmara, eu jamais vou ter um trabalho menor. Porque se eu tenho mais sangue, o músculo vai ter que trabalhar mais para botar sangue para fora. A frase está errada. Então, é dessa forma que vocês raciocinam. Tá? Pré-carga, grau de estiramento. Aí agora vamos pensar que o ventrículo esquerdo fez uma excelente pré-carga. Fez uma excelente pré-carga, ou seja, nesse momento, ele estirou bem e encheu bastante. Agora vamos falar especificamente de ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, quando ele vai bombear a sístole, o ventrículo esquerdo bombeia para a artéria aorta. E ao bombear para a artéria aorta, é um sistema de alta pressão. Basta lembrar que a aorta é a principal artéria do corpo. É ela que distribui sangue para o corpo inteiro. Então é um sistema de altíssima pressão. O ventrículo, para conseguir esvaziar, ele precisa vencer a resistência da aorta. Aí vamos supor, se o músculo não tiver força suficiente para vencer essa resistência, ele não consegue esvaziar. É a mesma coisa que a gente entrar, né, você tiver que entrar num trem lotado, num ônibus lotado, em qualquer lugar que está cheio. Se você não fizer força, você não entra. Se você ficar esperando ali, ou na educação, né, dá licença, moço, deixa eu entrar. Não vai entrar. Você tem que vencer a resistência. É isso que o ventrículo faz. Ele vence a resistência da aorta e consegue esvaziar o sangue, tá? 60 vezes por minuto, que é o quanto ele bombeia. Então, a resistência a ser vencida é a chamada pós-carga. O que é pós-carga? É o quanto de resistência precisa ser vencida. Vou dar um exemplo para vocês que está escrito no caderno de atenção básica 37 de hipertensão arterial. Ele fala o seguinte: pacientes com hipertensão não controlada e não tratada desenvolvem insuficiência cardíaca esquerda. Por que ele coloca essa afirmativa no caderno? É só a gente pensar. Se você tem um músculo cardíaco, ventrículo esquerdo, bombeando para a aorta, que é um sistema de alta pressão, mas o paciente está hipertenso, esse músculo está fazendo cada vez mais o quê? Força para conseguir esvaziar e jogar o sangue para a aorta. Ele vai vencer a resistência? Vai, porque 80% da área muscular do coração é ventrículo esquerdo. Então ele tem força suficiente para vencer, só que músculo que trabalha o tempo todo fazendo força, hipertrofia. Chega uma hora que ele perde essa força e não consegue mais vencer a resistência, o paciente fica em insuficiência cardíaca esquerda, que é uma consequência natural de hipertensão não controlada. Então, pré-carga, grau de estiramento, pós-carga, tá? Quantidade de resistência a ser vencida. Drogas que diminuem a pós-carga são drogas que diminuem a resistência. Drogas que aumentam a pós-carga são drogas que aumentam a resistência. Na verdade, neste caso específico, qualquer droga que diminua a pressão arterial diminui a resistência. Qualquer droga que aumenta a pressão arterial aumenta a resistência. É uma relação direta, tá, gente? Então, pré-carga, pós-carga e contratilidade. Qual é a ideia? Qualquer droga que altere um desses parâmetros aqui altera a pressão arterial. Quando a gente fala em choque, a gente fala em queda da pressão. Então, no momento que você fala em queda da pressão arterial, mecanismos regulatórios vão atuar em todos esses parâmetros aqui para elevar a pressão. Tá? Então, um dado que é importante para concurso, pressão arterial. Pressão arterial, gente, é o fator base para levar oxigênio e nutriente para as células. Então, a pressão arterial média, para que eu possa perfundir corretamente os tecidos, ela tem sempre que estar maior que 65. Isso é questão de prova. Recentemente está aparecendo muita questão fazendo a relação da PAM com este valor aqui. E aí eles botam, a PAM tem que estar
Menor que 65. Não, a PAM tem que estar maior que 65, porque PAM abaixo de 65 é uma PAM de choque. É um dos parâmetros de choque. Então, quando você tem uma pressão arterial média menor que 65, o paciente está chocando. Tá? E um detalhe importante, lembrando que o valor normal da PAM é de 70 a 100. Então, a gente já está falando de uma PAM baixa. Mas até 65, os mecanismos regulatórios conseguem ainda resolver. Abaixo de 65, não. O paciente entra em hipoperfusão. Aí ele está chocando. Tá? Então, esse número, esse valor de PAM aqui, tem que saber. Ok? Quando você fala de compensação, o paciente chocando precisa compensar. Nós temos aqui, ó, o choque gera diminuição de pressão arterial e como fator compensatório, imediatamente ocorre a liberação de adrenalina. Quando você tem adrenalina atuando, você tem de imediato aumento da frequência cardíaca e vasoconstricção periférica. Lembra, vasoconstricção periférica ajuda a elevar a pressão arterial. Frequência cardíaca ajuda a elevar a pressão arterial, porque faz parte da fórmula do débito cardíaco. Então, a adrenalina, numa só vez, atua em dois parâmetros que fazem a pressão subir. É por isso que quando alguém toma um susto ou qualquer coisa do nível e descarrega a adrenalina na corrente sanguínea, geralmente, se a pessoa for hipertensa, logo depois ela faz um pico hipertensivo. Exatamente por conta disso. Tá ok? Bem, esse monstrengo que está aqui é para a gente entender. Isso aqui não é para gravar, não, gente. Isso aqui é só para entender como é que funciona o mecanismo compensatório. Tá? Eu vou explicar e no final eu vou resumir isso daqui num termo. Tá? Então, quando você tem a queda da pressão arterial no estado de choque, uma das formas do organismo resolver isso é pela regulação renal. Então, imediatamente o rim libera renina. Essa enzima ela vai atuar na angiotensina 1, que é uma substância que é convertida em angiotensina 2, que é um potente vasoconstrictor. Então, ele vai lá na periferia e faz o quê? Vasoconstricção. Já começa a aumentar quem? A pressão arterial. Só que a angiotensina 2, no momento em que ela faz a vasoconstricção, você tem a liberação pelo córtex da suprarrenal de aldosterona. A aldosterona ela vai atuar no rim, fazendo o quê? Aumentando a reabsorção de sódio, e no momento que o rim começa a puxar sódio para dentro do vaso sanguíneo, a água vem junto. O que ela está buscando? Aumentar o volume de sangue circulante. Nesse momento, o paciente faz hipernatremia, e aí, como resposta, lá na neurohipófise libera hormônio antidiurético. O que o hormônio antidiurético faz? Diminui o débito urinário do rim para quê? Para manter volume de sangue circulante e você aumentar a pressão. O que eu acabei de explicar? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. É esse aqui. Então, o sistema renina, angiotensina, aldosterona regula pressão arterial através de vasoconstricção periférica e através de puxar sódio para dentro do sangue, trazendo água e aumentando o volume, e ao mesmo tempo diminuindo a filtração renal. É por isso que no choque o paciente diminui a filtração renal. É exatamente pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Foi, pessoal? Tudo bem? Bom, são 3 fases do choque. É uma das perguntas mais básicas de concurso. Quais são as 3 fases do choque? Então, a fase compensatória, que é essa que eu acabei de explicar, através da adrenalina, através do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, a gente já explicou a fase compensatória, quando eu mostro para vocês essa correlação. A fase compensatória, o organismo está tentando resolver o problema. Quando ele não consegue, o choque evolui para a fase progressiva, e na fase progressiva a gente vai ver que os órgãos começam a sofrer, para no fim entrar na fase irreversível do choque, que o nome já diz, é irreversível, você tem falência múltipla de órgãos, e a partir dali
você não consegue manter a função orgânica e o paciente morre. Então, a ideia no choque é não deixar o paciente entrar na fase irreversível. Ok? Bem, fase compensatória do choque. Vamos lá. Acabamos de explicar a liberação de catecolamina e acabamos de explicar o quê? O sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, quando você fala de fase compensatória, que é outra pergunta comum de concurso, o cara bota assim, o paciente sofreu um acidente, começou com hemorragia e desenvolveu taquicardia, hipotensão arterial, pele fria e pegajosa. Pele fria e pegajosa, gente, é pela ação simpática, tá? Ocorre vasoconstricção periférica para vasodilatação profunda. A ideia do organismo é levar sangue com oxigênio e nutrientes para os órgãos vitais e tirar sangue de onde não é necessário. Nesse caso, a periferia não é necessária. Então, você faz vasoconstricção periférica. Isso ajuda a regular a pressão arterial, como a gente já viu. Então, nessa parte, pele fria e pegajosa, né? Intestino, você vai ter um paciente com sonhos intestinais hipoativos porque o peristaltismo diminui. Então, não adianta falar, tá, em nutrição. Vamos falar em nutrição para o paciente em choque. Não, o organismo não vai absorver nada, porque a ideia dele agora não é nutriente. A ideia é ter os nutrientes que são necessários, em especial glicose e oxigênio nas células. Tá? E a partir dali, tem na apostila de vocês uma tabela que compara as fases compensatória, progressiva e irreversível. Essa tabela ela não é para decorar plenamente, mas é para entender como nas fases do choque você vai tendo, né, os achados. Então, por exemplo, cuidado com prova de concurso que o cara bota assim, são sinais e sintomas do choque na fase compensatória. E ele bota na resposta da questão, o que é o gabarito, que a pressão arterial está normal. A gente está falando aqui desde o início em como o organismo trabalha para botar a pressão normal. Então, na fase compensatória, você poderá ter um paciente com pressão normal, porque os mecanismos compensatórios foram eficientes. Só que se você não parar o processo, esse choque vai evoluir e a pressão volta o quê? A cair. E aí, cuidado, porque existe uma diferença nas literaturas. Os livros que são especializados em terapia intensiva dizem que a sistólica é menor que 90. Tá? Menor que 90. E isso indica choque. O Tratado de Enfermagem Médica Cirúrgica, Brunner e Sudart, na 14ª e 15ª edição, nas duas últimas edições do livro, eles seguiram o padrão europeu. O que é o padrão europeu? Quando você tem um paciente já com 90 de sistólica, isso já é choque. Então, eles criaram a famosa fase de alerta, que é o quê? Um número anterior que você foca. Se atingir esse número, o cara está perto de chocar. Você age antes do choque acontecer. Então, eles mudaram o 90 para 100. Então, assim, não estranhe se nas provas vier escrito que no choque a PA sistólica está menor ou igual a 90. A frase estará certa, porque 90 é abaixo de 100. Tá? Então, qualquer número abaixo de 100 de sistólica, você tem um paciente chocando quando você tem uma situação clínica de perda de volume. Tá? Lembra do 65 para PAM. Abaixo de 65, o paciente está em choque. E você tem que, na fase progressiva, dar volume para o paciente conseguir se manter com sinais estáveis. Na fase reversível, somente com demanda de amina vasoativa para o cara manter sinais vitais, senão ele não consegue. Bom, frequência cardíaca. Compensatório, taquicardia, acima de 100. Progressivo, chega a 150. E irreversível, sempre com processo de necessidade de medicamentos para você ter uma frequência, senão o paciente fica em assistolia. E aí, o que eu quero que vocês percebam? Agora, a ideia não é decorar isso aqui, é entender que na fase compensatória, você vai ter o organismo sempre com parâmetros bons, ou até acima. Mas nas fases progressivas e irreversíveis, você tem que dar suporte, senão o paciente para. Na fase reversível, ele vai parar.
O órgão vai entrar em falência múltipla de órgãos, ele vai morrer. Então, a ideia é tentar parar o choque na fase progressiva, que é o nosso desafio. Tá? Um detalhe importante é aqui, a pele. Na fase compensatória, fria e pegajosa. Mas presta atenção neste valor aqui. Tá? Enchimento capilar é sinônimo de perfusão. Então, quando você faz a compressão da periferia e faz o enchimento capilar, este valor aqui é o valor novo. Tá? Na maioria dos livros antigos está escrito menor ou igual a 2,5 segundos. O que é isso, gente? Apertou a periferia aqui, você tem que ver encher e ficar rosa em até 2,5 segundos. Na maioria dos livros. O padrão atual, 3,5. Eles aumentaram em 1 segundo o tempo. Tá? Então, se na prova vier escrito 2,5, aqui ó, é menor ou igual. Se vier escrito 2,5, está certo, porque é abaixo disso. Tá? Acima de 3,5, você está tendo perfusão atrasada, você está tendo perfusão prejudicada. Ok? Mas esse termo aqui também a gente precisa explicar, que é o mosqueamento. O que é pele mosqueada? É aquela pele que você olha e você tem placas de cores diferentes, porque como a perfusão está alterada, tem área recebendo sangue e área que não está recebendo sangue. Então o paciente apresenta cores diferentes, rosa, cinza, branco. Isso é mosqueamento de pele e isso é típico de fase progressiva. Na fase quitérica, quando o fígado entra em falência, né, na fase irreversível, a pele fica quitérica porque o fígado entrou em falência. Bom, da parte urinária também tem um detalhe importante. É exatamente aqui, ó, na fase compensatória a gente viu que o rim diminui a sua filtração. Mas as palavras oligúria e anúria entram nas fases seguintes. Então, fase progressiva do choque, o paciente está em oligúria. Esse termo que aqui está, menos de 0,5 ml quilo-hora, isso aqui é oligúria. Tá? E na fase reversível, anúria. Cuidado com isso em prova, porque os concursos cada vez mais, por exemplo, a IBSER recentemente fez um concurso, que foi anterior a esse da IBSER Nacional, em que eles colocaram que na fase progressiva do choque o paciente fazia anúria. Não, na fase progressiva do choque ele faz oligúria. Menos de 0,5 ml quilo-hora é a definição de oligúria. A anúria é quando você tem menos de 50 ml nas 24 horas. E isso é fase irreversível e você tem que fazer diálise, senão o cara morre. Tá? Se não der suporte, ele morre. E em relação ao estado mental, ele pode ficar confuso ou agitado na fase compensatória, na fase progressiva fica letárgico e na fase reversiva inconsciente. E em relação ao equilíbrio ácido básico, na fase compensatória, como ele faz acidose, o organismo compensa com uma alcalose respiratória, mas depois ele vem com a acidose grave e na fase reversível ele está em acidose profunda. Então a ideia dessa tabela que os concursos citam é entender a progressão de cada um desses achados que o paciente apresenta. Tá? Então precisa dar uma estudada nessa tabela. Bom, como eu expliquei, pacientes em choque terão uma PA sistólica, né, menor ou igual a 100 milímetros de mercúrio, ou uma queda de 40 milímetros na PA sistólica, ou uma PAM menor que 65. É este aqui o ponto que atualmente tem sido cobrado em concurso. O valor da PAM, como eu já mostrei para vocês, aí precisa gravar, não tem jeito. Tá certo? Lembrando que pressão diferencial é a chamada pressão de pulso. E aí, uma das questões de prova é pedir para vocês calcularem pressão de pulso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Pressão de pulso é sistólica menos diastólica. Exemplo, 120 por 80 de pressão. Como é que é a pressão de pulso? 120 menos 80. O valor normal dela, 30 a 40. Então, hoje, pressão de pulso é entendida como volemia. Então, se você tem uma pressão de pulso entre 30 e 40, você está com um bom volume circulante. Se você tem uma pressão de pulso baixa, menor que 30, você está em hipovolemia.
Qual é a ideia disso aí em emergência? Como emergência às vezes não dá tempo de funcionar um acesso profundo para você ter uma pressão venosa central instalada, a gente seguia pela pressão arterial do paciente. Então você pega a média pressão arterial, 90 por 70 de pressão. 90 por 70 de pressão, se eu pegar 90 e diminuir de 70, eu tenho 20. Esse cara está em hipovolemia. Eu rapidamente entendo que ele está chocando. Vou lá e administro o volume. A ideia é um cálculo direto para entender o volume circulante. Tá? Bom, hoje a literatura discute o posicionamento que a gente tem que colocar um paciente em choque, porque você tem que tomar cuidado para não aumentar o sangramento dele. Então, essa aqui é a imagem que o Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica apresenta em relação a como você faz o retorno venoso. E aqui a gente tem a elevação passiva de membros inferiores. Você tira o cara de Fowler quando ele está chocando e coloca ele com os membros inferiores elevados, mas detalhe, não é Trendelenburg, porque Trendelenburg a cabeça estará mais baixa e Trendelenburg não é indicado para choque, porque você pode aumentar sangramento do paciente. O paciente está, né, eles chamam de elevação passiva, mas isso aqui é chamado de Trendelenburg reversa. Você deixa o paciente de decúbito dorsal, eleva um pouco a cabeça do paciente num travesseiro, por exemplo, e as pernas é elevada até num ângulo máximo de 45. E isso ajuda a retorno venoso. Tá? Falando um pouquinho agora da fase progressiva, ele volta a falar da queda da pressão sistólica, então isso é importante. E quando você fala de choque na fase progressiva, eu não posso deixar chegar na fase reversível, senão o paciente morre. Então, suporte do sistema respiratório, você vai intubar e ventilar o paciente para melhorar a oxigenação dele, otimizar volume intravascular. Basicamente, Ringer lactato é a solução administrada. Cuidado com isso em prova, porque eles perguntam qual é a melhor solução para ser administrado no choque. Lembrando que a literatura diz o seguinte: melhor solução é aquela que está mais rápido da mão. Normalmente a gente tem cloreto de sódio, soro fisiológico, e o Ringer. O Ringer é o indicado porque é uma solução de múltiplos eletrólitos. Tá? Então, solução de Ringer, aminas vasoativas que vão ajudar a bombeamento do coração e competência de sistema vascular. Então, o tratamento é em cima de suporte intensivo de vida. Tá? E no estágio reversível, a gente passa a ter a falência múltipla de órgãos, é onde você perdeu a guerra. Quando chega nessa fase aqui, dificilmente o paciente vai conseguir sair do choque. Tá? Bom, em relação às estratégias gerais, o texto reforça a questão do suporte do sistema respiratório com oxigenação. Então, intubar e ventilar paciente é medida de suporte no choque. Da mesma forma, reposição de líquido. Porém, essa reposição de líquido tem que ser calculada, tá, a velocidade de infusão. A gente tem na prática uma ideia de tem que infundir rápido. Tem que tomar cuidado com isso, porque uma das complicações quando você infunde líquido muito rápido é síndrome compartimental abdominal. Tá? Síndrome compartimental abdominal, você aumenta a pressão de peritônio e leva à falência peritoneal, e o paciente morre disso. Então, o choque, ele exige uma reposição rápida, mas não é um rápido sem controle. Então, essa ideia do rápido tem que tomar cuidado. Medicamentos vasoativos e suporte nutricional. E aí, em relação ao líquido, o melhor líquido é o Ringer lactato. Não tenha dúvida disso. Sempre o cristalóide, que é o Ringer lactato. Em alguns casos, a gente pode entrar com líquido coloidal, que é a albumina, por exemplo, ou a própria transfusão de sangue. Na apostila de vocês tem uma segunda tabela falando sobre aminas vasoativas. Tá? E aí dentro da ideia que a gente deu lá no início, medicamentos e agentes inotrópicos. Ino é que aumenta a força de contração do músculo. Então, que medicamentos são esses? Dobuta, dopa, epinefrina e milrinona. Pergunta de prova: quais são os medicamentos inotrópicos? Tem que saber. Tá? Isso aí não tem jeito, isso aí tem que gravar. E saber que medicamento inotrópico aumenta a força de contração. Lembrando, quando você fala de débito cardíaco,
Você fala de volume sistólico vezes frequência. Volume sistólico, pré-carga, pós-carga e contratilidade. Se a droga melhora a contratilidade, melhora o débito. Tá? Então, essas drogas aqui melhoram a contratilidade e, consequentemente, o volume sistólico e o débito cardíaco. Tá ok? Existem os medicamentos vasodilatadores. Como eu falei, alguns medicamentos não vão ajudar efetivamente na circulação, mas vão ajudar a proteger o coração que está, por exemplo, no choque cardiogênico. A nitroglicerina tem um papel importante. Por que ela tem um papel importante? Porque ela diminui pré-carga e diminui o trabalho do coração, porque ela é um vasodilatador. Lembra? Vasodilator, pressão cai. Pressão cai, coração vai fazer menos força para conseguir esvaziar. Este nome aqui na ponta da língua em dia de prova, porque pergunta clássica de concurso: qual é a droga utilizada em emergência hipertensiva? Qualquer coisa ligada à hipertensão em forma grave, o nitroprusiato é a droga de escolha, porque é um antihipertensivo de ação rápida. Em torno ali de 15 minutos, ele já fez o seu efeito, já puxou a pressão para baixo e já começa a diminuir a sua ação. Tá? Então, nitroprusiato de sódio, a gente tem uma redução de pré e pós-carga e redução de demanda do músculo cardíaco. E aqui a lista, a gente viu os medicamentos que são inotrópicos, os que mexem na força de contração, e agora vamos ver os agentes que são vasopressores. Então, vasopressor é aquele que faz vasoconstricção e aumenta a pressão por ação periférica. Então, nós temos norepinefrina, dopamina, fenilefrina, vasopressina, epinefrina e angiotensina 2. Então, esses são os medicamentos vasopressores. Dessa lista aqui, norepinefrina, dopamina e epinefrina, que é a adrenalina, são os mais importantes.